Prisão perpétua foi a pena que o Tribunal de Pretória, na África do Sul, aplicou nesta terça-feira à moçambicana Aldina dos Santos, vulgarmente conhecida por Diana, por prática de 3 crimes de tráfico de igual número de compatriotas menores. Doutora Carla Mendonça, especialista da proteção da criança junto do UNICEF em Moçambique, teve o ensejo de falar aos microfones de Canal África. Eu diria que não só para as vítimas, mas para todos os amantes da justiça e promotores dos direitos humanos no geral, tem um significado extremamente importante, porque significa que existe justiça que tem que ser feita nos casos em que estão envolvidas a integridade física e a vida de pessoas em perigo. Portanto, para as vítimas em si, muito em particular, significa que elas se sentem, pelo menos, acarinhadas pelo sistema de justiça e sentem que as suas preocupações, embora não se possa ressarcir os danos de quais sofreram, pelo menos que elas têm uma proteção integral por parte do Estado. Muitas destas vítimas são pessoas que procuram melhores condições de vida, por isso se deixam levar por falsas promessas de trabalho e melhores condições de vida. Não seria esta uma altura para reforçar e educar a população menos desfavorecida sobre este perigo do tráfico? Este momento vai ser aproveitado, penso que por todos os integrantes das campanhas de educação cívica contra a violência e o abuso para promover campanhas de sensibilização e prevenção contra o abuso sexual, a exploração e o tráfico. Portanto, é um momento único que vai demonstrar a toda a gente que o Estado, não só moçambicano, mas os Estados a nível da região, estão preocupados com a questão do tráfico. É possível obter evidências. Já no passado não foi muito feliz algumas tentativas de levar pessoas acusadas a barras de tribunal. Desta vez foi bem sucedida e, portanto, vai permitir que essas campanhas e as organizações ligadas aos direitos humanos intensifiquem as suas ações, mostrando em termos factuais que existe um sistema de justiça que pode salvaguardar e proteger as vítimas de violência em geral. O caso de Diana chamou a atenção que os tráficos têm-se realizado não só em Moçambique, mas também a nível da região. Depois de tantos apelos às organizações da proteção da mulher e da criança, vislumbra-se uma segurança às vítimas neste caso? Efetivamente, sim. É uma esperança que surge agora. Agora importa também desenhar o roteiro de como as evidências podem ser recolhidas e materializadas em casos futuros. Ou seja, tentar analisar o que foi bem sucedido neste caso, o que foi diferente neste caso dos anteriores casos que nunca se chegou a ter evidências e provas materiais conducentes a levar os réus, os perpetradores às barras da justiça. E, portanto, este vai ser um caso exemplo que servirá para nós desenharmos um quadro institucional de referência e apoio nas nossas campanhas de prevenção e resposta à violência contra as pessoas. Doutora Carla Mendonça, especialista da proteção da criança junto do UNICEF Moçambique. Aldina dos Santos, vulgarmente conhecida por Diana, entrou para a história esta semana pelos piores motivos na vida de um ser humano, por ter sido a primeira moçambicana e cidadã da região da SADC condenada à prisão perpétua por prática de crimes relacionados com o tráfico internacional de seres humanos para fins de exploração sexual. Canal África teve o ensejo de falar com o Dr. Inácio Moussanhan, o denunciante deste crime. Os passos que se seguem têm muito a ver com aquilo que é, de facto, a indenização das vítimas e a segurança deles, criar condições para que vivam num país ou num espaço seguro, porque se ontem corriam um perigo, hoje o perigo duplicou sobre a vida deles. Então, são as duas grandes preocupações que nesse momento ocupam a minha cabeça, é a segurança das vítimas, a indenização e a continuidade deles escolar. Na leitura da sentença, o juiz nada falou da indemnização às vítimas. Algo estará em manga com vista ao alcance deste fato? Acho que foi
Eu também me apercebi, mas eu julgo que houve um pequeno descuido da parte do tribunal, porque o protocolo adicional sobre combate ao crime de tráfico prevê no seu número 6 do artigo 6, prevê de facto a responsabilidade. Os Estados deverão criar, dentro das suas instruções legislativas, condições para que as vítimas sejam de facto compensadas do crime cometido. Daí que, para o caso concreto desta situação, o Estado tinha que recorrer àquilo que são os bens da arguida, da condenada neste momento, tinha que recorrer, como por exemplo, à casa onde o crime estava sendo cometido. O Estado deveria ter confiscado essa residência, independentemente de ser dela ou não, mas é ali onde o crime estava acontecendo, o Estado tinha que ter confiscado a casa. A semelhança daquilo que fez quando confiscou as viaturas. São os únicos bens palpáveis que a arguida tinha. E deveria ter tido atenção de ir atrás das suas contas bancárias, para mandar congelar, mas pronto. Podemos todos aceitar que, tratando-se de um primeiro caso, havia o problema da experiência de todos os intervenientes, neste caso concreto, da polícia e da própria entidade da justiça, bem como a procuradoria também. Sabemos que se Aldina fosse julgada em Moçambique, só poderia ser condenada a pena máxima de 24 anos de prisão, que poderia ser agravada a 30 anos e não a prisão perpétua. Sendo ela moçambicana, poderá ser extraditada para Moçambique? A extradição, como sabe, também obedece a regras. Obedece a regras que tem como base o acordo, se existe o acordo de extradição entre os dois Estados. Quer me parecer que existe, mas também a extradição também tem muito a ver com a concordância da pessoa condenada. Se ela concorda em ser extraditada para o país de origem ou prefere, de facto, cumprir a pena aqui no país hospedeiro. Tudo quanto eu sei, sempre foi preocupação dela não ser levada para Moçambique. Também, tendo sido condenada à prisão perpétua, e porque o nosso ordenamento jurídico de Moçambique não prevê este tipo de pena, este tipo de condenação, então, de maneira nenhuma, Moçambique poderá requerer a extradição dela para ir cumprir a Moçambique. Por que este caso levou um longo período de tramitação processual? Boa pergunta. Nós estamos a julgar uma pessoa por um crime por ele cometido. Era necessário, o tribunal exigiu que, de facto, todas as provas necessárias tinham que ser fornecidas ao tribunal, de forma a facilitar o trabalho do tribunal. Então, e a colheita das provas levou trabalho aturado, porque era preciso, em alguns casos, era preciso a participação, inclusive, da própria arguida. E não foi fácil nós arrancarmos dela algumas informações. Então, isso levou tempo. E era preciso, a prova tinha que ser colhida a partir, não só aqui da África do Sul, a nível de Moçambique. Em algumas ocasiões tivemos que recorrer a alguns pontos onde sabemos que ela tinha ligações para podermos fornecer ao tribunal. Então, e é preciso perceber também que a defesa vinha sempre com este e aquele argumento. Nós aparecíamos com uma prova, a defesa requeria a prova da prova, é um exercício próprio dos tribunais. É verdade que foi longo e o próprio sistema judiciário a nível da África do Sul estava a lidar com o primeiro caso, onde de facto há tráfico e é a prova. Então precisava também de consultar, porque sabe perfeitamente que o sistema aqui é mais para o caso julgado e estando em presença de um caso que nunca teve um precedente, não há caso julgado, então era preciso também que o sistema tomasse todo tipo de precauções para não criar vazios nas suas decisões. O caso da Ana serviu de exemplo, também servirá para reduzir o caso de tráfico e abuso sexual de menores. O que se está a fazer em relação... Sabemos que existem outros casos como este. O que é que está-se a fazer em relação a esses outros casos? Eu devo acreditar que o sistema, existem de facto vários casos em banho-maria, o sistema, eu quero acreditar que estava à espera que este caso terminasse, para poder permitir, de facto, uma melhor percepção, um melhor seguimento dos outros casos. Era preciso que este terminasse como, não interessa como ia terminar, mas ela tinha que servir de base, então, agora de um caso base, para poder sustentar as outras decisões judiciais. Para trás a ficar o Dr. Inácio Mussanhane.